Na última semana eu fiz um post no meu LinkedIn e eu estava falando sobre basicamente a distribuição de informação dentro da indústria. Como essa distribuição hoje ela é exclusivista, prejudicial, muitas vezes poucas pessoas têm acesso e essa informação é muito cara. E a grande massa, os técnicos de manutenção, de utilidades, até mesmo os que são em cargos de supervisão, ou engenheiros em início de carreira, enfim, ou até mesmo engenheiros com mais anos de experiência, afinal, anos de experiência não quer dizer experiência profissional necessariamente, acabam tendo uma defasagem de conhecimento. Então a gente fez uma pesquisa e eu me propus a fazer uma série de conteúdos voltados única e exclusivamente para a indústria e para a indústria térmica, com foco em vapor e amônia e basicamente trabalhando aí com temas como troca térmica, dimensionamento, segurança, eficiência energética. E hoje nós vamos começar falando pelos trocadores de calor. Então todo o material que vai ser feito nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, não tem nenhum tipo de cunho comercial. Esse material é um material de estudo, onde não vai aprofundar temas assim como entalpia, volume específico, esse tipo de tema que na verdade isso você pode estudar em livros, você vai ver na faculdade, vai ver em cursos técnicos. Eu vou procurar mostrar aqui através desses vídeos a nossa experiência, que vem desde 1995, experiência de 25 anos no mercado térmico industrial brasileiro. O nosso foco vai ser mostrar basicamente 3 pilares: eficiência energética, segurança e manutenção. Então a gente vai produzir esse material, direcionar esse material e nós contamos com os compartilhamentos de vocês, caso vocês gostem, claro, com o seu like, o seu comentário, vamos trocar essa ideia. Tem os meus contatos também, vão estar aqui embaixo, meu LinkedIn, enfim, meu WhatsApp, meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato, precisarem de auxílio para resolução de um problema, dimensionamento, enfim, qualquer coisa técnica e informativa, entre em contato comigo, a gente troca essa ideia, eu direciono aqui para os meus técnicos e engenheiros e a gente vai seguir conversando e se comunicando dessa forma. Então, conto aí com a participação de vocês e desejo um bom conteúdo aí a todos. Trocador de calor. O que é um trocador de calor? Trocador de calor é basicamente um equipamento que vai fazer a troca térmica entre dois fluidos. Através desse desenho vocês podem ver um exemplo clássico que é a troca de calor entre vapor e água, por exemplo. Entrando com água fria na parte inferior do trocador, saindo com água quente na parte superior do trocador e entrando com vapor e saindo com condensado. As setas aqui estão ao contrário, mas enfim, é esse o sentido. Na parte superior do trocador nós temos fluido quente e na parte inferior, com maior densidade, o fluido frio, que é drenado. Então, um trocador de calor basicamente é um equipamento que faz a troca térmica, sempre trocando do fluido quente para o frio, ou seja, a tendência é que o fluido quente sempre ceda caloria para o fluido frio, aquecendo ele, tanto em aplicações de refrigeração quanto de aquecimento. A troca térmica será sempre do fluido quente para o fluido frio. Quais são os modelos de trocadores? Obviamente existe uma infinidade de modelos, mas eu vou me restringir aqui a 3 e a mais especificamente a 2, que são não os mais utilizados, porque o casco tubo também é muito utilizado, mas são os 2 que a gente tem mais know-how, conhece mais e trabalha mais tempo. Então são 3 tipos que nós vamos falar aqui. Placas desmontáveis, também conhecido como gachetado, engachetado, enfim, brasado e o casco tubo, tá? E a gente vai começar a falar pelo brasado e vamos falar das diferenças entre o trocador de calor brasado e o trocador de placas desmontáveis. Para quem não sabe, esse modelo aqui é o modelo de placas desmontáveis, onde ele tem gachetas, ele é montado e pode ser desmontado, por isso do nome, gachetado, ou de placas desmontáveis. E esse aqui é o trocador brasado, onde é um trocador com placas e
estrutura ou conexões em aço inox e uma brasagem feita a cobre. Então aqui, quais são os diferenciais do trocador brasado? Ele é compacto, ou seja, ele é pequeno. Num pequeno espaço físico ele vai ter uma alta eficiência térmica. Então uma grande quantidade de fluido pode ser resfriado ou aquecido em um pequeno espaço físico. Você pode, aqui está escrito que ele é ideal para equipamentos. Então você pode utilizar ele num chiller, em injetoras plásticas, por exemplo, que precisam ser resfriadas constantemente, equipamentos hidráulicos, onde necessita do resfriamento desse óleo constantemente também, e o local físico não é tão grande para comportar um trocador desmontável ou um casco-tubo, por exemplo. Então você tem um pequeno espaço físico e uma alta eficiência térmica, uma alta eficiência de troca. Aplicações em chiller, por exemplo, nós temos aí a aplicação com gás para resfriamento de água. Então você vai ter lá a entrada de gás, vamos supor, de R22, entrando de forma líquida, evaporando dentro do trocador e trocando caloria com essa água para resfriamento da água. Então você vai ter aí um evaporador, ele vai estar sendo utilizado na função de evaporador. Em injetoras, você vai ter um processo aí monofásico, então você vai pegar a água lá do seu chiller, vamos supor que ela vai estar a 5 graus, e você vai reduzir a temperatura aqui das injetoras, sei lá, um exemplo de 60 para 20 graus, utilizando essa água aqui. Então você vai fazer essa troca térmica em equipamentos também. Aqui em equipamentos hidráulicos, eu fiz um grande projeto, uns 2 anos atrás mais ou menos, para a Tramontina, onde eles têm diversos equipamentos hidráulicos na linha de fabricação de chaves. E o óleo, quando ele está muito aquecido, a viscosidade dele muda. Então ele passa a não ser eficiente e não ter mais aquele, digamos, aquele potencial de lubrificação. Nesse caso a gente fez uma bateria em cada máquina, com um equipamento desses interligado à rede de chillers, controlando a temperatura do óleo através dessa troca térmica com a água gelada. Então nós mantínhamos a temperatura da água de maneira constante, linear, e o trabalho passava a render muito mais. Então, com o mesmo nível de trabalho e com um menor índice de manutenção e quebra de máquina, o cliente tinha uma produção muito maior e um lucro também maior, em função de não ter aquelas paradas constantes de produção, em função de problemas mecânicos gerados pela falta de lubrificação. Então a gente fez um projeto bem interessante lá, foram diversas máquinas nesse sentido. Trocador de placas desmontáveis. Quais são os benefícios de um trocador de placas desmontáveis? Inúmeros. Um muito interessante é que ele é extremamente personalizável. Então você tem um processo, independente do tipo de processo, aquecimento, resfriamento, água, óleo, naval, alimentício, farmacêutico, sanitário, não sanitário, enfim, qualquer processo que você tiver na sua indústria que necessite a remoção de caloria ou a inclusão de caloria, ou seja, aquecimento ou refrigeração do seu fluido, um trocador desmontável vai ser personalizável ao seu processo, independente de qual for o processo. Porque ele é como um Lego, na verdade, né? Nós vamos falar da construção do trocador depois, e ele é composto por diversos componentes que podem ter seus materiais editados, o tipo de construção, densidade, espessura, enfim, todas as variáveis nesse tipo de trocador, elas são personalizáveis. Então a entrega em relação ao projeto, ao processo, é muito grande. Fácil edição de projeto. Basicamente é a mesma coisa do que ser personalizável. Então ele tem um projeto que pode ser muito editável. Mas além disso, essa edição de projeto, ela quer dizer o seguinte. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um pasteurizador no meu laticínio e eu projetei ele para 10.000 litros hora. Só que a minha indústria foi crescendo, eu fui colocando máquinas, enfim, agregando equipamentos e processos, e agora eu tenho a demanda para processar 20.000 litros por hora. O que eu vou fazer? Obviamente eu não vou trocar só o meu trocador de calor, não vou personalizar, digamos, editar o projeto só do trocador, eu vou ter que repensar bombas, válvulas, uma série de equipamentos.
mas o trocador, ele me permite uma edição no seu projeto. Então eu posso aumentar o número de placas, aumentar essa secção de placas para poder atender o meu processo. Por mais que o processo aumente, diminua, mude, enfim, eu posso editar o conjunto de placas do trocador utilizando a mesma estrutura. Então eu vou manter a minha estrutura, eu vou manter o meu investimento, porque eu já fiz esse investimento na estrutura do equipamento, e vou trocar apenas o conjunto de placas e gachetas. Então isso é uma vantagem muito grande do trocador de placas desmontáveis. Aqui vem para o pessoal da manutenção e utilidades agora. Fácil manutenção. Nós vamos falar sobre a manutenção do trocador de calor depois, nós vamos detalhar, falar sobre materiais, como fazer, segurança na manutenção. Então, a manutenção desse trocador, ela é relativamente fácil e ela pode ser preventiva, e aqui a gente indica fazer ela preventiva anual, no mínimo, né, uma vez por ano. Então, fazer essa manutenção preventiva através dos procedimentos que nós vamos explicar depois. Desmontagem, limpeza, montagem, enfim, lubrificação dos tirantes de aperto. Então nós vamos explicar isso passo a passo depois como é que funciona, mas pode ser feita. E também corretiva. Eu estou com obstrução nas placas, eu estou com formação de sólidos, eu estou com vazamento, enfim. A manutenção corretiva dele, nós também fizemos uma área só para explicar isso, um pedaço dessa nossa pequena aula aqui, só para explicar sobre como fazer, como é feito, quais são os processos, como que está a segurança envolvida nisso tudo. Então a gente vai falar detalhadamente sobre isso daqui a pouco. Informações básicas de dimensionamento. Então, muitas vezes as pessoas ligam para nós pedindo: eu preciso de um trocador de calor. Qual trocador você precisa? Ele é de 30 por 40 por 60. Então, independente do tamanho, pessoal, trocador de calor não se dimensiona por tamanho. Se você pegar dois trocadores com o mesmo tamanho físico e eles tiverem placas com construções diferentes e o sistema dele for diferente, ele tiver um distribuidor interno ou não, isso vai impactar diretamente na carga térmica, em como ele funciona, no dimensionamento mesmo, na capacidade térmica, essa era a palavra, na capacidade térmica do trocador. Então ela vai ser muito diferente por mais que eles tenham o mesmo tamanho físico. Ela pode ser muito diferente. Então, quais são os informações básicas para a gente dimensionar um trocador de calor? Fluido 1. Eu vou aproveitar aqui para preencher, para vocês terem noção de como é que é, e poder utilizar o exemplo do vapor água, que é um dos que a gente mais trabalha. Então, o fluido 1 aqui vai ser água. A temperatura inicial da água é uma temperatura ambiente, que muda muito daqui para o Rio Grande do Sul, que é muito frio, para o Nordeste, por exemplo. Temperatura ambiente aqui é uma coisa, temperatura ambiente na Bahia pode ser outra. Isso a gente tem que considerar na hora do cálculo. Variáveis. A gente tem que considerar as variáveis de acordo com o local onde está sendo feito o projeto. E isso é uma coisa onde a gente se atenta muito. A gente sempre considera aonde é o local, como é que é o processo, de que maneira a fábrica trabalha, a gente procura conhecer as pessoas da manutenção, entender a forma com que elas trabalham, porque o nível de projeto, de dimensionamento, de instalação, de sistema muda muito de acordo com o setor, de acordo com o tipo de pessoas que estão trabalhando, se envolvendo com esse processo e também de acordo com a área onde elas estão localizadas. Isso não tem nada a ver com preconceitos em relação a pessoas, locais, não tem nada a ver com isso. Isso é puramente e simplesmente relacionado a características mesmo, características de empresa, de processos, de pessoas, e não tem certo ou errado, são só as características daquele lugar em específico. Então, a temperatura desejada, vamos supor que é um processo aqui de esterilização, 88 graus. Esterilização de facas em frigoríficos. Vazão, 10 metros cúbicos por hora, ou seja, 10 mil litros por hora. Pressão, 2 bar. Pressão padrão aí de rede de água. O fluido de troca vai ser vapor. Aí temperatura 142 graus, se eu não me engano, de cabeça deve ser 4 bar.
Posso não estar certo, mas deve ser algo em torno disso. Então aqui nós temos aí dados para começar a brincadeira. Então com esses dados nós temos obviamente softwares específicos que vão nos mostrar o dimensional, a capacidade, a diferença entre um modelo e outro. Mas com esses dados aqui a gente consegue fazer um cálculo sim muito aproximado. E tem outros dados aí como densidade, viscosidade, características da água mesmo lá do processo ou do vapor, qualidade do vapor, que podem e devem ser consideradas nesse cálculo para definir o tipo de equipamento e não só o trocador de calor em si, mas também a alimentação de vapor dele, a drenagem de condensado, o sistema de circulação de água quente, se vai ser um circuito fechado, um circuito aberto, como é que isso vai funcionar. Então, tudo isso, todas essas variáveis, elas são pensadas, estudadas, projetadas. Não é uma coisa simplesmente, eu tenho um trocador, como eu falei antes lá, de 20 por 30 por 60, cota um igual, ou eu preciso de um semelhante, enfim, para dobrar aqui o meu processo. Não, a gente tem que parar, pensar no processo, colher as variáveis, fazer isso com calma. Isso é imprescindível para o resultado da operação. Você precisa disso, você precisa fazer isso para ter um bom resultado. E o pessoal fala muito do japonês, né? O japonês, ele gasta... Ele gasta 90% do tempo planejando e 10% do tempo fazendo. E dizem que o BR, né, o brasileiro, é exatamente ao contrário. Gasta 10% do tempo planejando e 90% do tempo depois fazendo, correndo, manutenção, enfim. Então, a gente muitas vezes cria os nossos próprios problemas. E o pessoal da manutenção sabe muito bem disso. Quando a gente está no projeto, é a hora de fazer a coisa bem feita. Estruturar, pensar em eficiência energética, pensar em ganhos de produção, ganhos de energia, pensar em segurança operacional, em segurança das pessoas que estão envolvidas naquele processo, pensar na manutenção. Se eu estou colocando um equipamento lá que vai me dar manutenção muito frequente, será que não vale a pena eu gastar um pouquinho mais e colocar um equipamento melhor? Claro que vale. A manutenção vai gerar aí quebra de máquina, parada, problema na produção, pode gerar até mesmo produto estragado, e no ramo alimentício é muito comum, né? Quando falta as utilidades, quando falta aí o calor ou o frio, o produto estraga. Então o prejuízo em relação ao alimento, à bebida estragada, além de ser um crime, digamos, ambiental, é enorme em relação ao processo. Então vale muito a pena pensar nessas informações, pensar nesse dimensionamento de forma a planejar bem o processo e fazer isso de maneira a não se incomodar depois. Então aqui, construção de trocador de calor. Vamos começar pelo brasado. Brasado da Danfoss é o que a gente comercializa aqui. A Danfoss basicamente tem aí 3 modelos que a gente mais trabalha, o B13, o D62 e o D118, tá? Mas eu vou me restringir a falar só desse, pra gente ficar só no técnico, sem ir muito pro comercial. Então, como eu falei antes, o brasado é esse aqui. Esse aqui é o modelo D118 de 60 placas. Ele tem conexões de 2 polegadas aqui na entrada e na saída da água. E aqui embaixo seria a entrada de líquido e a saída do gás já em processo de expansão. Aí, perfeitamente aplicável em um chiller. Esse seria para um chiller de maior porte, ele é um trocador grande, não é um trocador pequeno. Esse B13 ele é bem menor, ele é mais ou menos desse tamanho de um caderno, para vocês terem noção. Então, as placas e conexões, elas são em inox. A abrasagem é em cobre. Aí eu queria entrar num tópico aqui com vocês. Eu vi no YouTube, assim, algumas vezes, e na verdade esse foi um dos fatores que me motivou a falar sobre a desinformação na indústria, a querer trazer mais conteúdo, a querer entregar mais em relação ao que a gente faz aqui, atendendo indústrias grandes. Nós atendemos aí hoje indústrias como BRF, JBS, Nestlé, Unilever, a Cooperativa Lar do Paraná, grande exportador de frango. Então nós atendemos grandes players do mercado. E eu queria entregar um pouco para as pessoas das empresas menores, técnicos, instaladores, enfim, o que essas empresas utilizam.
Porque eu encontrei muita desinformação no YouTube, em blogs, em posts, muita coisa de péssima qualidade. Então, pessoas falando de troca térmica, de trocador de calor, montando coisas com mangueiras e conexões de plástico, que não tem sanitariedade nenhuma, produzindo aí cerveja, suco, enfim, produtos que talvez amanhã ou depois você, seus filhos, seus pais vão estar consumindo. Então, sem nenhum tipo de sanitariedade, sem nenhum tipo de segurança, sem nenhuma padronização. Então, com certeza, a minha vontade de combater isso é muito grande. Eu não acho que esses caras estão necessariamente errados, ou que eles sejam culpados, ou que eles queiram enganar as pessoas. Mas eu acho que transmitindo informação para todo mundo de uma maneira acessível e democratizada, a gente vai conseguir ter uma evolução muito grande aí no mercado térmico e, consequentemente, na produção de alimentos, bebidas e diversos outros processos. Então, voltando aqui ao assunto. Trocador de calor brasado. Em processos de micro cervejarias, que é uma grande febre aí no Brasil, não sei se em todo o Brasil, mas aqui no Sul com certeza é muito. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem uma, se chutar uma pedra tem uma micro cervejaria embaixo. Então o pessoal utiliza muitas vezes esse tipo de trocador aqui que é o brasado, com brasagem em cobre, ou aquele tipo de trocador que eu falei que é basicamente uma mangueira dentro de um balde cheio de gelo ou algum outro fluido refrigerante que é completamente contra qualquer norma aí de segurança, de qualquer coisa. Enfim, não faça isso. Se você está assistindo o vídeo, não faça isso, tá? Fica a dica para você. Então, esse trocador aqui, ele é indicado para passar um produto alimentício dentro dele? Logicamente que não, também. Por quê? Porque ele tem uma brasagem em cobre. Cobre não é sanitário, ele pode comprometer a qualidade do produto. Aí você vai utilizar trocadores em aço inox, completamente sanitários. Um trocador desmontável pode ser configurado com conexões tipo clamp, conexões realmente totalmente sanitárias. Então, aí sim você vai ter realmente sanitariedade no seu processo de fabricação. Ah, Felipe, mas aí um trocador sanitário vai me custar, sei lá, um exemplo, tá? R$3.000, enquanto eu fazer um com mangueira aqui, e cola e não sei o que, dentro de um balde, vai me custar R$50. Aí a gente tá falando de R$3.000 para R$50. Será que uma pessoa que consumiu o produto que eu estou fornecendo e tiver uma intoxicação, uma doença, tiver qualquer problema, e tomara que não seja um problema sério, que a gente sabe que uma intoxicação, uma bactéria, alguma coisa assim, pode realmente criar um problema muito grave para uma pessoa, ela pode chegar inclusive até a óbito. Será que esses R$3.000, na verdade, será que esses R$2.950 valem a doença, valem a saúde, valem a vida de uma pessoa? Será que esse valor aqui faz alguma diferença se eu estiver realmente produzindo um produto de qualidade, vendendo ele para lojas, mercados, conseguindo divulgar e mostrar a minha fábrica, mostrar como eu produzo esse produto? Será que esse valor aqui vai fazer alguma diferença? Então fica aí a minha dica, enfim, para pensar. Porque como cerveja é algo que está muito em alta e tem muito conteúdo, é uma das coisas que mais tem desinformação. Então se informa, busca informação, busca saber o que você está fazendo para não fazer besteira, para não talvez achar que você está economizando e acabar cometendo um erro grave e acabar pagando por isso depois. Então, a codificação da Danfoss nos trocadores de calor. Esse modelo aqui, como eu estava falando, é o modelo B3. O que cada letra aqui significa, até para vocês saberem na hora de pedir ou ver, enfim, essa vai muito para os instaladores aí, pessoal da manutenção, quando vai trocar, vocês vão saber o que é cada coisa. O B é de brasado. O 3 significa que é brasado a cobre. A Sondex tem uma linha que é brasada a inox. E a Danfoss comprou a Sondex. Logo, nós temos também a opção com brasagem em inox. O 030 é a metragem de troca térmica por placa em metro quadrado. Então, troca térmica, índice de troca térmica. O 50
é o número de placas, extremamente importante para você solicitar. O 3.0 é a pressão de projeto, o H é o tipo do canal e o Q quer dizer que tem um distribuidor de fluxo internamente nesse trocador. Aqui, construção de trocador de calor de placas desmontáveis. Esse cara aqui está montadinho. A gente tem os componentes aqui, depois na parte da manutenção a gente vai falar deles também. Então nós temos aqui alguns componentes, onde nós vamos explicar aqui pelo nosso desenho. Desculpa pela qualidade do desenho. Trocador de placas desmontáveis. Na parte superior, barramento superior. Na parte inferior, o barramento inferior. Nós temos os tirantes de aperto, aqui na parte de cima, no meio, embaixo também. Tá? Placa de estrutura na frente, placa de estrutura, atrás a placa de pressão, mais para trás nós temos a coluna aqui e no centro dele a alma do nosso trocador, o que faz ele funcionar além da estrutura, que é o conjunto das placas e das gachetas. Nós vamos falar mais para frente também, mas as placas e gachetas elas podem ser configuradas para atender qualquer tipo de fluido. Então, independente da aplicação que você tiver, por mais severa ou não que ela seja, você vai poder achar uma configuração de placas e gachetas que possa atender. Inclusive para refrigeração por amônia, por exemplo. Grandes chillers de amônia trabalham com trocadores de calor, mas aí eles não são de placas desmontáveis, eles são de placas semi-soldadas. É outro tipo de equipamento, a gente vai fazer um vídeo também falando muito sobre amônia, o pessoal pediu muito lá no LinkedIn, então a gente vai fazer muitos materiais sobre amônia e os trocadores de amônia certamente vão entrar nesses materiais também. Então vale a dica aí para vocês ficarem ligados. Essa é a estrutura básica então do trocador, vamos passar adiante aqui. E aqui a gente fala de estrutura então. A parte de estrutura, ou seja, estrutural. 1. Placa de pressão. 2. Barramento superior e inferior. 3 coluna, 4 tirantes de aperto. Isso aqui é estrutura. Então, como eu disse antes, a estrutura de um trocador de calor, independente da alteração, da manutenção, do aumento ou diminuição dele, a estrutura você pode manter ela, obviamente. Se você tem um equipamento talvez de 1 metro cúbico que é um de 20, a estrutura não vai comportar. Você teria que ter um número muito grande de placas para dar aquela carga térmica, então obviamente terá que trocar. Mas se forem leves alterações e moderadas também, você pode utilizar a sua estrutura para estar fazendo a atualização do sistema. Placas dimensionadas e selecionadas de acordo com o processo. Variáveis do processo que nós falamos antes. Pressão, temperatura, tipo de fluido, densidade, viscosidade, mais tantas outras. Exemplo, aço inox. Aqui a gente tem outra questão, que essas placas aqui elas têm diferentes espessuras. Então você vai ter placas aí de 0,5, 0,6, 0,7, enfim, de diversas espessuras. Mais comum é 0,5 e 0,6. Elas podem ser aço inox, titânio, ligas especiais, diversos outros materiais também. As gachetas. Elas impedem a mistura entre os dois fluidos, tá? E o vazamento externo. Então elas contêm os fluidos na parte central da placa para que eles possam fazer essa troca térmica, mas para que eles não se misturem entre si. Inclusive teve aquele grave caso da cervejaria, né? Foi uma cervejaria grande, onde teve injeção de glicol na cerveja, e isso pode sim ter sido em um trocador de calor mal projetado ou em uma linha que não tinha a leitura devida desses processos. Então é um exemplo aí negativo disso que a gente tem que evitar. Essas gachetas para vedação, elas podem ser em materiais como NBR, EPDM, neoprene. Neoprene é para uso em amônia, por exemplo. Viton. Então diversos materiais adequados aí. Pressão, temperatura, fluido, composição química. Aqui a gente trabalha muito com essa questão química, tanto na parte de placas quanto gachetas. A gente tem tabelas específicas de resistência química, onde é feita uma consulta. Então empresas aí do setor farmacêutico, químico, a gente atende também com muita eficácia, que a nossa engenharia faz um estudo pensando nessas variáveis, em todas elas.
em materiais, no que vai ser composto o trocador, na montagem, o que vai estar em contato ou não com o fluido, enfim. Conexões de trocador de calor nas linhas, na alimentação. Então a conexão pode ser flange, rosca, pode ser um engate, pode ser diversas outras. Enfim, isso é modelado. Então você vai pegar uma conexão, você vai fazer a solda dessa conexão na placa, né? Você pode estar soldando a conexão que você quiser. Ela pode ser sanitária ou não. Então, por exemplo, você tem um processo lá de aquecimento de água para escalda de frango. Enfim, algo desse tipo. Você não precisa de sanitariedade ainda aí. Claro, você vai fazer em inox, você vai fazer uma linha de inox, mas não é extremamente sanitário. Agora, você precisa de um trocador de calor para passar um xarope dentro dele que vai ser consumido por uma pessoa. Esse trocador de calor precisa ser extremamente sanitário, como por exemplo um trocador de calor pasteurizador de um laticínio. Ele tem que ser extremamente sanitário, ele não pode ter pontos de contaminação. Aí eu escuto muita gente falando, mas é em inox. Tá bom, pode ser em inox. O inox, quando ele tem rosca, ele já perdeu a sanitariedade, porque aqui nós criamos espaço para proliferação de bactérias. Então não basta ser inox para ser sanitário. Essas questões são muito importantes e muito interessantes de ser pensadas. Até no Brasil, infelizmente, a fiscalização, hoje ela é melhor, ela é bem melhor, ela é mais amparada por normas novas, enfim, mas a fiscalização é muito, muito, muito precária. Então eu entrei em muitas indústrias na minha vida. No Rio Grande do Sul, eu trabalho com isso desde os 13 anos. Então comecei pela mecânica lá e fui indo, enfim, até estar na engenharia, nas vendas. Então eu andei por muitas empresas, muitas mesmo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, enfim, em diversos estados, em muitas empresas, Bahia. E infelizmente diversas empresas de grande porte não respeitam a sanitariedade, não respeitam determinados processos de segurança, de manutenção. Então esse conteúdo que a gente está fazendo, ele não é só para as pequenas empresas, ele é para as grandes corporações também, para que as pessoas que estão inseridas dentro dessas empresas possam ser agentes de transformação, querendo sempre aliar os 3 pilares principais que a gente vai falar: eficiência energética, segurança e manutenção. Então, aplicando esses pilares aos seus processos, aos seus equipamentos, você certamente vai ter um nível muito maior de satisfação, muito menor de estresse, e todo o ciclo aí produtivo e de manutenção vai funcionar de uma maneira muito mais fluida, traz muitos benefícios. Então a gente está falando aqui suporte. Tubulações que são ali, vamos usar a palavra engatadas, ou anexadas, ou colocadas, ou acopladas, ou qualquer coisa que você prefira, no trocador de calor, elas precisam ser suportadas. Inclusive se elas forem grandes tubulações, porque elas vão gerar uma carga, e essa carga estará sendo suportada pelo trocador de calor, que logo fará uma força mecânica, e essa força mecânica vai acabar prejudicando o equipamento. Então é sempre muito importante pensar no suporte das tubulações, tanto as tubulações de entrada quanto as tubulações de saída. Dicas: flexibilidade para absorção de dilatação e golpes. Quando é possível fazer um engate flexível na tubulação, no trocador, você vai ter o quê? Uma movimentação, uma possibilidade de movimentação. Em processos térmicos, a dilatação e os golpes são constantes. Nós vamos falar sobre golpes e sobre choques térmicos também mais adiante e vamos dar dicas de como evitar esses problemas que podem gerar quebras e manutenção. Então, flexibilidade. Aperto excessivo pode danificar placa e estrutura. Aperto excessivo. Eu vi muitas vezes, tanto em válvulas, por exemplo, válvulas de bloqueio de amônia, onde tem um aperto para fazer, ou de vapor também, são válvulas tipo globo, com um volante para quem não conhece, e o pessoal aperta ela até o fim, ela já estaria vedando, mas aí eles fazem uma alavanca e apertam até sair água do volante. Então isso acaba danificando a sede da válvula, estragando, quebrando o castelo de válvula. E, obviamente, não seria diferente com os trocadores de calor. Então, o
pessoal às vezes aperta muito mais do que precisaria apertar. Então sim, é necessário um aperto firme, um aperto constante, mas um aperto regular, firme, bem feito, vale muito mais do que um aperto forte. Isso vai estragar o trocador de calor e inclusive pode gerar, pode marcar ali as placas e gachetas, enfim, estragar, e você vai ter que fazer a manutenção toda de novo. Então aí por uma falha de aperto, talvez você vai perder muito tempo do seu trabalho, vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que gastar mais material, só por não ter feito isso de maneira contínua, de maneira uniforme, digamos. Uniforme, essa é a palavra. Fazer o aperto dos tirantes de maneira uniforme, contínua, vai evitar muita dor de cabeça para você. Manutenção de trocador de calor. Entramos na área que o pessoal gosta e mais pede. Então, manutenção de trocador de calor. Aqui eu coloquei duas setinhas para chamar um pouquinho de atenção. Deve ser feita abaixo de 40 graus. Eu já vi, eu já ouvi, eu já presenciei muitas pessoas, não foi uma, nem duas, nem três, se queimando e tendo acidentes graves na manutenção de um trocador de calor. O equipamento deve ser suscetível à manutenção após o seu resfriamento, após a despressurização. Você precisa deixar ele abaixo de 40 graus, sem pressão, para poder fazer a manutenção. Então, antes de começar a falar de manutenção, vamos falar um pouquinho de segurança? Abaixo de 40 graus, sem pressão. Filtração de linha. Aqui é uma dica, tá, pessoal? Eu coloquei ela no meio aqui da manutenção, mas ela tem muito a ver com isso também. A filtração das linhas, ela deve ser menor, ou seja, ela deve filtrar partículas até, ou menores, do que 0,5 milímetros. Por que esse tamanho? Em função dos canais internos das placas. E ela pode ser menor inclusive, mas esse filtro é desejável, aí tanto na linha de água, vapor, enfim, qualquer utilidade que você for utilizar, óleo, a filtragem antes da entrada dos fluidos no trocador de calor é imprescindível para o correto funcionamento do equipamento. Choque térmico danifica gachetas. Então você está lá com um trocador frio e você joga vapor nele, água, e não organiza isso, não faz isso de uma maneira uniforme, de uma maneira constante. E aquele choque térmico, o que acontece com as pobres gachetas? Elas rompem, elas estouram, elas racham, elas quebram, elas ressecam, enfim, uma série de problemas podem acontecer. Por quê? Porque você deve fazer isso de uma maneira uniforme, você deve antes encher o lado frio, depois o lado quente, fazer isso de forma proporcional. Agora, aproveitando nessa questão de manutenção, segurança, enfim, que a gente está falando, eu quero falar sobre sistemas proporcionais, brevemente. O que são sistemas proporcionais? Sistemas proporcionais funcionam de acordo com a demanda do processo. Eles não funcionam como um interruptor, ou seja, liga e desliga. Sempre que você estudar o seu processo, a fundo mesmo, você vai ver que apesar do investimento inicial ser maior, é muito vantajoso ter um sistema proporcional. O sistema proporcional, ele evita golpes e choque térmico, porque ele abre devagar, ele funciona proporcionalmente. Ele diminui muito a manutenção e praticamente zera as quebras, porque os fluidos térmicos, especialmente, quando eles funcionam de forma gradual, de forma proporcional, eles têm um comportamento que tende a ser constante. E essa constância de equipamento, de processo, enfim, do fluido, ela permite com que o equipamento, com que o processo não sofra. E esse não sofrer, esse não gerar estresse mecânico ou qualquer que seja no equipamento, vai com certeza evitar manutenção e quebras. Aumenta a produção. Como assim? Funciona devagar e aumenta a produção? Por quê? Porque não funciona devagar, funciona de acordo com o que precisa. E quando funciona de acordo com o que precisa e não quebra, aumenta a produção. Diminui o custo direto e indireto. O custo direto é o custo basicamente aí por energia elétrica, por todo o sistema que tem o custo direto para a produção daquela utilidade. Diminui o custo, pois é feito de acordo com a demanda. E o custo indireto.
custo de manutenção, custo de parada, custo de quebra. Esse custo é um custo indireto relacionado ao processo. Então, sistemas de alimentação proporcional, tanto aí para vapor, com válvulas modulantes, quanto para amônia, com válvulas, por exemplo, a ICM da Danfoss, que é a válvula motorizada, eles certamente tendem a funcionar muito melhor do que equipamentos on-off, com certeza. Vale muito a pena avaliar, principalmente, nós estamos falando de trocadores de calor, em processos de troca térmica, com trocadores de calor. O trocador de calor ele é um equipamento relativamente sensível, então uma alimentação proporcional certamente vai estender muito a vida útil, dele, e também melhorar a qualidade do produto, porque ele vai ou resfriar ou aquecer de maneira mais constante. Por exemplo, você tem um suco lá que você precisa pasteurizar, sei lá, vamos chutar aqui uma temperatura qualquer, 60 graus, 70, 80, enfim, seja o que for. Se você fizer isso sem grandes variações de temperatura, você não corre nem o risco de queimar o produto, nem o custo de não pasteurizar o produto e ter que ficar passando ele muitas vezes pelo trocador. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um produto de melhor qualidade. O seu produto final terá uma melhor qualidade porque o seu sistema modulante proporcionará uma troca térmica muito mais efetiva. Então, além de você estar gastando menos, produzindo mais, você vai estar tendo um produto de melhor qualidade. Aí você fala, mas um sistema proporcional custa, sei lá, 20 e o sistema on-off custa 5. Será que essa é a diferença? Se você botar na ponta do lápis manutenção, quebra, produção e qualidade de produto, ela demora mais do que 1 ou 2 semanas para se pagar dentro da indústria? Eu acho muito improvável. Sabendo e conhecendo a indústria todos esses anos e sabendo os números com os quais a indústria lida, essa diferença aqui é irrisória. Ela realmente não é uma diferença. O que você precisa é contar com bons profissionais que saibam te mostrar isso, calcular isso e te ajudar a mostrar para a sua direção, para a sua gerência, esse tipo de conta, mostrando o porquê desse sistema se pagar, o porquê ele é mais eficiente, o porquê ele é mais seguro. É esse que vai ser o grande diferencial, mostrar o porquê e não só falar que é. Porque falar que é sem provar, muitas pessoas fazem isso, é comum. Mas provar o que a gente fala e depois, na prática, mostrar os resultados disso é completamente diferente. Clean in Place, o famoso CIP dos laticínios, e não só dos laticínios, de mais tantos outros projetos. O que é o Clean in Place? O Clean in Place, é a limpeza através do bombeamento aí de produtos dentro de equipamentos. Então, para que a gente faz isso? Remover incrustação. O que a gente usa para fazer isso? Um detergente. O que deve ser esse detergente? Compatível com o material do trocador. E como a gente deve fazer isso? Dica prática. O pessoal pede muito, ligam pedindo, mandam e-mail, mandam WhatsApp, mandam mensagem no LinkedIn. Então vamos lá. Bombeamento de solução detergente. Nós vamos falar sobre qual é a solução específica para cada problema durante 30 minutos. Limpeza com água corrente, muito importante para tirar o detergente e manter a placa 100% limpa e sem nenhum contaminante, nem o detergente que também altera as características do seu produto que você vai passar lá. Então é muito importante que essas placas sejam limpas por um período de tempo com água corrente. Então 10 minutos, ou seja, 3:1, 3 partes de detergente, 1 parte de água, equipamento limpo, ok? Vamos seguir adiante. Melhor solução detergente: incrustação orgânica ou graxa, hidróxido de sódio, 5 litros, 30% para 100 litros de água. Pedra ou calcário, sólidos em geral, tá? Trocadores vão ter incrustações sólidas, não vão ser só orgânicas. Você pode passar aí suco, leite, enfim, qualquer produto, isso vai gerar uma incrustação orgânica. Mas se você tiver uma água com alto índice de sólidos, aqui na nossa região, por exemplo, é muito comum isso na região da Serra, a água é uma água extremamente mineral. Então muitas vezes o pessoal usa ela direta sem um tratamento tão apropriado e essa mineralização da água vai estar incrustando nas placas dos trocadores. Então isso precisa ser limpo.
tal como nos outros equipamentos, obviamente. Então, para esses minérios, para esses sólidos, ácido nítrico. 2,4 litros de ácido nítrico, 62% para 100 litros de água. Então, acho que eu falei 100 ml antes, é 100 litros, não 100 ml. E aqui, importantíssimo, na verdade são duas coisas importantes. Uma, eu não faço esse trabalho, mas contrate uma empresa especialista em química para fazer isso. Não faça as coisas por conta porque você acha que é, enfim. Contrate especialistas, conte com esses caras, é o trabalho deles. As pessoas que vendem os produtos químicos também são especialistas. Peça, pergunte qual é o melhor, qual é a temperatura, como usar. E use EPIs, equipamento de proteção individual. Use EPIs. Você precisa usar luva, você precisa usar óculos, capacete, protetores, enfim. Use EPIs, não se machuque por nada, não se queime, não queime a sua pele, não fique cego. Muitos problemas podem acontecer quando você lida com produtos químicos. Então não seja teimoso. Eu vejo muitas vezes o pessoal fala no interiorzão, usar luva é coisa de... Enfim, coisa de você sabe o que, não vou usar e tal. Cara, usa luva, protege a tua saúde, protege quem está ao teu redor, a tua empresa, valoriza a tua empresa. Então, as empresas acreditam que as pessoas estão se cuidando e elas dão a estrutura, ou deveriam dar a estrutura para elas fazerem isso. Então, se cuide. Quando você for fazer uma manutenção, quando você for lidar com seus equipamentos, seu processo, pense antes de fazer. Não haja por impulso. Isso aí pode trazer grandes consequências para você. Como abrir trocador de calor para manutenção? Aí, essa eu acho que realmente é a mais pedida mesmo. Vamos lá. Medir o tamanho real. Você precisa ter a medida, porque quando você for fechar a medida deve ser a mesma. Então, meça esse tamanho. 2. Desligar, entre aspas, porque não tem um botãozinho, teoricamente, de desligar. Tem sim, desligas elétricos, fecha todas as válvulas, enfim. Mas desliga o sistema de forma geral. Fecha o sistema, desliga o sistema, bloqueia o sistema. E despressuriza. Mas eu não tenho válvula de serviço para despressurizar. Então instala. Se você não tem, dê um jeito, faça uma solução. Você precisa despressurizar o sistema para poder abrir ele para manutenção. Então você vai desligar e despressurizar. Passo 3, verifica o passo 2. Está despressurizado? Está frio? Ou, enfim, está numa temperatura possível de ser trabalhada? Passo 4 eu adicionarei aqui, verifica de novo. Não se queima, não cai na besteira de se machucar, de não tomar o devido cuidado com esse processo. Passo 4. Lubrificar e remover os tirantes uniformemente. Se é importante apertá-los uniformemente, é importante também removê-los de maneira uniforme. Então, faça isso, lubrifique e remova de maneira uniforme. Passo 5. Pressione a placa de pressão no sentido da coluna, para poder afastar e poder começar a retirada. 6. Remover placas e gachetas sem danificar. Se você remover isso com cuidado, sem danificar, talvez você não precise trocá-los. Você pode limpar, ajeitar, enfim, e reutilizar. Ou talvez trocar só algumas gachetas, não sei. Então, toma cuidado. Placas e gachetas custam dinheiro. Uma manutenção custa dinheiro. Então, dinheiro e tempo. Tempo, não tem dinheiro que pague o tempo. O tempo é o bem mais precioso que alguém pode ter. Principalmente falando em engenharia, manutenção, o tempo é uma variável fundamental nesses processos. Então valoriza isso, faz com cuidado. Aqui, segurança. Aqui, cuidado. Segurança e cuidado. Tenha isso em mente quando você for trabalhar. Ou mesmo os coordenadores, os programadores, tenham isso em mente, também conversem sobre isso com os técnicos. Vocês fazem muitas reuniões, eu sei disso, coloquem isso em pauta, falem sobre isso, não precisa ser chato, não precisa ficar falando besteira que não tem cabimento, não tem necessidade, mas em processos que realmente têm risco, conversem sobre isso. Antes de acontecer o problema, fala sobre a segurança, é uma iniciativa bem legal. De novo aqui, use EPI, os técnicos de segurança do trabalho adoram, use EPI, não deixe de usar. E passo 3 de novo, verifica o passo 2, desliga o equipamento e despressuriza.
Essa é a base de tudo para te começar a mexer no equipamento. Tu desliga ele, tu tira a pressão do equipamento para mexer na parte mecânica, eletrônica, elétrica, enfim, aqui a gente está falando muito sobre a parte mecânica. Então, prestem atenção nisso. Dicas para fazer essa manutenção. Despressurizou o equipamento, está na temperatura, dá para trabalhar, já desmontei. O que eu vou utilizar nesse processo de manutenção? Como é que eu vou fazer? Escova de nylon, não precisa ser escova, pode ser esponja, pode ser qualquer acessório que você tenha facilidade para trabalhar. O nylon é bem interessante. Aqui uma dica de ouro, acetona para remover a cola, muito bom. Numera as placas, façam isso, numerem as placas, mantenham a ordem, isso é muito importante. Detergente apropriado, pessoal que atende vocês com os produtos químicos, enfim, falem com eles, falem qual que é o objetivo, qual que é o tipo do trocador, quais são os materiais das juntas, das placas, comprem um detergente apropriado para fazer isso. Aqui, ó, outra dica interessante também que pode facilitar muito a vida de vocês. Lava-jato de alta pressão. Usa um lava-jato de alta pressão para limpeza das placas. Só que sem abrasivos. Por quê? Com abrasivos você vai acabar furando as placas. Então você vai criar um problema maior ainda. Talvez você fazer uma manutenção preventiva, uma pedrinha, um abrasivo, alguma coisa vai furar a placa, você vai ter que trocar placas. Talvez você só tenha as gachetas, não tenha as placas, aí você vai ter que tirar, enfim. Isso não é bom. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um cliente que eu atendo e ele tem a gente projetou um sistema para ele de geração de água fria. Ele utiliza amônia para fazer isso, tá? Então ele tem o sistema lá, o trocador, o condensador, enfim, todo esse sistema, o compressor. E esse sistema está montado em um pátio. E é o pátio de entrada dos caminhões, e esses caminhões levantavam muita poeira e essa poeira entrava lá na torre, enfim. E nesse exemplo, enfim, essa poeira, esses sedimentos que tinham na água, a alta pressão da circulação no trocador fazia com que eles furassem a placa. E esse cara trocou as placas, e as placas para amônia são realmente muito resistentes e muito caras, era um trocador bem grande. Então furava, e aí a gente foi descobrir que era em função disso, da circulação desses sólidos, desses abrasivos a alta pressão. Então presta muita atenção nisso, eu dei esse exemplo também para a questão da filtragem de linhas de água, linhas de vapor, porque, por exemplo, uma tubulação de vapor, você vai falar, mas o vapor não tem sólidos, mas e uma carepa de solda? E, claro, uma fita teflon não vai furar um trocador, mas enfim, pode incrustar uma placa, né? E outros equipamentos, pedaço de válvula, enfim, você sabe. Dentro de uma linha de vapor você pode ter diversos sedimentos. Então vale muito a pena na estação, normalmente antes da entrada do trocador de calor você vai ter uma estação redutora de pressão e uma válvula controladora de temperatura. Então vale muito a pena você trabalhar aí com um separador de umidade e um filtro muito bom também, para mandar um vapor seco e filtrado aí para a sua estação, vai proteger as suas válvulas e proteger o seu trocador. Também nos quadros de válvula de amônia, por exemplo, faz um quadro de válvula bem pensado. Além de colocar a válvula proporcional, bota um sistema bom de filtragem, pensa no sistema como um todo, no funcionamento, então, e na manutenção depois. Substituição de placas e gachetas. Placas devem estar limpas, secas e sem lubrificante, sem óleo, sem graxa. O padrão delas é o padrão colmeia. Eu vou virar um pouquinho aqui para que vocês possam ver. Então ela forma aqui na lateral uma espécie de colmeia. E esse é o padrão que elas devem estar. Se estiver diferente disso, a montagem possivelmente está errada. Então você deve rever. Gacheta, da mesma forma. Limpa, seca e sem óleo. Ok? Então você limpa ela, você seca ela, você garante que ela está sem óleo. A cola que você vai utilizar para colar esta gacheta na placa, ela deve ser uma cola sem cloretos. Eu vou indicar 3. O pessoal pede muito também. Mais um presente aí para vocês. Pliobon 20 ou 30, a Bostik 1782 e a 3ml 1099. 3 ótimos produtos para você utilizar aí na sua manutenção.
Agora vai a parte que o pessoal da manutenção acredita que mais vai gostar. Problemas e como resolvê-los. Como resolver. Problema 1. Vazamento. Conexões. Então, se o vazamento é na conexão, o que eu devo fazer para resolver? Vamos lá, algumas dicas, tá? Obviamente a gente pode ter problemas que saiam disso. Então, se vocês precisarem de alguma outra dica, de algum outro conselho, quiserem mandar um vídeo no WhatsApp, foto, enfim, fiquem à vontade, quiser chamar no LinkedIn também, a gente troca essa ideia, conversa e chega aí a um senso comum. Então, verificar revestimento de borracha, caso tiver, tá? Isso não é tão comum, não é muito usual, até pelo menos nos processos onde eu trabalho. Verificar as juntas de conexão dos flanges, né? Verificar anéis O-ring com outros tipos de conectores. Montar tubos sem tensão. Uma grande tensão nos tubos pode gerar vazamentos, então monte sem tensão. Outro problema número 2, mistura entre circuitos. Verificar a integridade das placas. Eu dei o exemplo antes da questão da amônia, onde estava furando e misturando, e obviamente eles sentiram que estava vazando pelo cheiro da amônia na água, não só pela baixa do nível da amônia. Então o cheiro da amônia, como é muito forte, fica muito perceptível. E a integridade das placas, quando se misturam os dois fluidos, quando a presença de um fluido vai para o outro canal, você tem que verificar a integridade das placas. No conjunto de placas, o que verificar? Montagem, verificar a montagem, verificar o estado da gacheta, verificar a posição das gachetas. Muitas vezes o pessoal coloca invertido. Ah, tá vazando, tá com problema. Por quê? Vai abrir, tá invertido, tá tudo errado. Então, prestar atenção nesses pontos aí, fundamentais. E aqui, um ponto crucial. Um ponto que é o ponto que talvez eu mais tenha me deparado nos últimos 15 anos. Condições de operação fora do projeto. Muitas vezes o pessoal liga para nós, minha condição é X, Y, Z, tal, não sei o que, é isso, vai, confirma, faz projeto, vai lá, visita, olha, levanta. Agora com o Covid não visita mais tanto, mas levanta aí por cal, enfim. E, cara, a gente confirma muitas vezes as pressões de projeto. Aí chega lá no cliente e ele fornece um vapor de péssima qualidade, a pressão do vapor não é aquela que ele falou, é outra, ou da amônia, enfim, ou de qualquer outro componente, do óleo, da água. Então, muda a vazão, muda a temperatura, muda tudo. Então, essa questão de projeto, tenha definido o que você quer, não o que você quer, o que você precisa. Tenha definido o que você precisa, saiba o que o seu processo precisa, entenda o que você precisa para poder ter um bom equipamento. Então ele vai ser desenhado de acordo com o seu processo. Aí as coisas vão dar certo, não vai ter manutenção e não vai precisar ajustar. Mas se essas variáveis não foram pensadas antes, elas vão ter que ser ajustadas depois. Então você pode ter que trocar material, aumentar a placa, enfim, gerar uma série de transtornos, talvez até dimensionamento de válvulas, purgadores, equipamentos, porque as variáveis corretas não foram pensadas. Ou as utilidades aí como água, vapor, amônia não foram entregues na qualidade que elas deveriam para que o equipamento funcionasse de forma constante. Então esses pontos devem sim ser avaliados. Capacidade insuficiente. Então, o problema é capacidade insuficiente. Nós estávamos falando sobre os problemas. Como resolver? Por que acontece? Ar no sistema. Muito comum e muito subestimado. Drena. Se tem ar, ele está aí para ser drenado. Não ajuda na troca térmica, é um grande vilão. Trocador sujo. Faz manutenção. Se o trocador está encrustado, está sujo, para o processo, lembra lá, despressuriza, esfria, faz a manutenção, retorna. Conexão invertida. Mas isso não acontece na indústria, porque a indústria tem engenheiros, tem time de manutenção, tem instaladores. Tá bom, tem sim, com certeza. Erros acontecem, por mais que você se planeja. Muitas vezes as indústrias pegam instaladores para fazer esses serviços. E aí todo mundo sabe que quando vai lá para o setor de compras, o pessoal quer preço, e nem sempre a qualidade está no menor preço. Então o pessoal faz o quê?
coloca conexões invertidas, liga o vapor no lugar da água, liga a água no lugar do vapor. Ah, mas isso não acontece. Acontece, acredite. Então, refazer, retrabalho. E o barato sai caro. Porque o retrabalho, além de você ter que fazer de novo, ele vai custar o seu processo não rodando. E o seu processo não rodando, você não fatura. E se você não fatura, você não lucra. Fora de projeto, ajustar. É basicamente o que nós estávamos falando antes sobre a questão de estar fora do projeto inicial. Outra questão aqui, queda alta de pressão. A queda alta de pressão normalmente ela se deve a um fluxo maior do que o especificado. Isso deve ser ajustado. Outra questão de projeto. Ou canais obstruídos, aí é questão de manutenção e limpeza. Mas vocês veem como tem muitas questões aqui onde aponta ajuste, e esses ajustes todos que talvez tenham que ser feitos no decorrer do processo, se o projeto tivesse sido bem feito e bem pensado desde o começo, isso não precisaria estar sendo feito. Esses problemas não teriam que ser solucionados porque eles não existiriam. Então, isso é muito válido para ser pensado e levantado antes da instalação do equipamento e não quando ele já está rodando. Seguindo, vazamentos podem ser causados por choque térmico. A gente já falou um pouco sobre isso. Como evitar os choques térmicos? Fazendo uma alimentação proporcional. Então, alimente seus trocadores de forma proporcional, contínua, lenta. Não lenta, mas de acordo com a necessidade do processo, que você vai evitar muitos choques térmicos. Seu trocador vai funcionar muito bem. Coloque antes o fluido frio, depois o fluido quente, abra devagar as válvulas. E também, obviamente, você deve verificar a instrumentação, porque os equipamentos de instrumentação podem estar descalibrados, podem estar com um mau funcionamento. Então nós temos o manômetro, que é responsável pela medição da pressão, o termômetro, que é responsável pela medição analógica da temperatura. Esses dois equipamentos podem ser fornecidos digitais também, tá? Mas são menos comuns. E o transmissor de pressão e temperatura, Danfoss, sempre alta qualidade, que vai fornecer as informações de pressão para um controlador que vai alimentar uma válvula proporcional. Isso vai funcionar de maneira contínua, tanto na refrigeração quanto no aquecimento, e vai gerar um grande benefício para você esse tipo de processo. Lembrando que a medição analógica sempre é muito desejável. Pessoal, só para finalizar aqui da minha última conclusão, meu último parecer, não quero parecer dono da verdade nem nada, mas depois de alguns bons anos aí trabalhando com isso, a gente chega à conclusão de que os sistemas proporcionais são infinitamente melhores do que o sistema on-off. Ah, Felipe, mas você está falando isso, então tu não vende um off, então tu não projeta. Claro que eu projeto, claro que eu vendo. A gente se adequa ao que o mercado consome, ao que o mercado quer consumir, porque nós somos uma empresa. Então, essas questões a gente expõe, a gente projeta, a gente calcula, a gente expõe o benefício, mas a decisão final é sempre do cliente. E o que o cliente decidir, para nós, é o que vai acontecer. Mesmo que isso gere depois manutenção, quebras, enfim, onde a gente vai estar lidando com o que for acontecer. É assim que as coisas funcionam dentro da indústria. Falha na gacheta, problema na gacheta. Por que isso pode acontecer? Tempo de uso, alta exposição ao ozônio, temperatura e pressão acima do projeto, exposição a picos e golpes, montagem incorreta, desalinhamento das placas. Então aqui, tempo de uso, tá? A gente fala de manutenção preventiva. A manutenção preventiva é extremamente fundamental num equipamento como um trocador de calor. Você precisa fazer a manutenção preventiva. Então, até para falar nessa questão, para expor mais fisicamente essa questão das gachetas, eu vou aproveitar para falar das placas também. Quero mostrar para vocês aqui. Essa é uma placa nova, vou mostrar pertinho aqui da câmera para vocês poderem ver. É uma placa nova, ela é uma placa do modelo similar ao M3 da Alfa Laval, tá? E essa aqui é uma gacheta para essa mesma placa, correto? Então, vocês puderam ver a placa nova.
E agora eu vou mostrar para vocês uma placa usada. Aqui, uma placa onde a gente fez manutenção. Essa placa aqui vocês podem ver que a gacheta já está ressecada, bem queimada, com rachaduras, placas furadas, enfim, bem danificadas, com alto nível de corrosão. Essa aqui não está tão feia, tá? Mas a gente trocou aí toda a secção de placas, tá? Toda a seção de placas e fez a renovação total no trocador de calor. Essas placas que nós mostramos, elas são comercializadas, são vendidas separadamente, placas e gachetas, e você pode também fazer substituição, por exemplo, nós vamos falar disso mais adiante, mas do conjunto completo das placas e usar a mesma estrutura, independente da marca. Então você pode estar adequando o seu processo. O estado das placas e das gachetas ele deve ser muito avaliado. Quando você desmontar o equipamento, claro, seguindo as normas de segurança que a gente falou antes, você destina um tempo para poder avaliar isso. Faça isso com calma, avalie as gachetas, as placas. Destina um tempo para fazer isso, para fazer o aperto, depois também muito importante, a montagem, porque isso certamente vai economizar muito tempo e muito estresse depois da instalação do equipamento. Porque se você tiver que fazer o retrabalho disso, falando aqui das gachetas, se você tiver um problema na gacheta depois da manutenção, isso vai ser muito ruim, vai tomar seu tempo, vai estressar, vai talvez parar o processo, vai dar um vazamento externo, pode queimar alguém, pode machucar alguém. Então, destine um tempo para fazer isso. Tenha calma, faça um trabalho bem feito para não ter que fazer um retrabalho. Problema de diminuição de performance do trocador. Eu preciso de um trocador maior porque o meu trocador aqui está pequeno, não aguento mais, ele só dá problema, Você já limpou o seu trocador? Você já fez a manutenção dele? Mas precisa fazer isso? Precisa fazer isso. Então, muitas vezes que a performance do equipamento diminui, a gente precisa simplesmente fazer uma limpeza. As placas precisam dessa limpeza. Elas precisam ser desobstruídas para poder ter a troca térmica entre os dois fluidos e a função do trocador ser alcançada. Bombas e controles com defeito podem ser periféricos, então a bomba de circulação do fluido pode estar com problema, a válvula de alimentação pode estar com problema, o purgador pode estar trancado, uma série de processos nos periféricos também pode estar acontecendo e diminuindo a performance do equipamento. Um exemplo que eu quero dar para vocês é a questão de trocadores de calor com um purgador que não está funcionando, está trancado. Aí você tem lá o seu trocador de calor, aqui embaixo vamos supor que você tem o seu trocador e ele está trancado. O que acontece? Aqui você fica com muita água e essa água não está sendo liberada e aí não acontece a troca térmica entre os componentes. Então você precisa avaliar. E aqui, na saída desse trocador de calor, o que você tem que fazer para poder avaliar isso de maneira visual? Coloca o purgador mecânico de boia, sempre para aplicações em equipamento, com o funcionamento contínuo, tá? Não o termodinâmico, nunca o termodinâmico. E você coloca um visor retentor de fluxo, onde você vai ter um visor que vai te mostrar de maneira real, e aí, ao vivo, na hora, o funcionamento do seu purgador. Você vai estar vendo se vai estar saindo vapor, se vai estar alagado, se vai estar trancado, através de um equipamento que custa, sei lá, 200, 300, 400 reais. Então é um equipamento muito barato para essa aplicação, obviamente, aplicação industrial, e que vai te permitir uma visualização do funcionamento no momento. Canais bloqueados. Então a gente entra aí na parte da limpeza, basicamente. Chiller e boiler sem capacidade suficiente. O meu trocador não funciona, não dá certo. Aí você vai lá, avalia, o cliente tem uma caldeira de, sei lá, 10 toneladas por hora de vapor e só o trocador precisaria dessa capacidade. Então ele tem mais diversos equipamentos. Logo, não tem vapor suficiente na caldeira. Como é que o trocador vai funcionar? Não funciona. Refrigeração a mesma coisa. Chiller mal dimensionado, gera pouca água. Essa água não faz a troca o suficiente e logo não vai funcionar. A gente tem aqui escrito, eu esqueci de falar, mal especificado. O trocador mal especificado, mal projetado, ele não funciona. Você precisa considerar todas as variáveis, e eu falei no começo da questão de locais. Então um trocador instalado no Rio Grande do Sul é diferente de um trocador na Bahia, que é diferente de um trocador em São Paulo. As variáveis físicas do local, das pessoas, do tipo da empresa, do tipo do produto devem sim ser consideradas
para cada projeto. Cada projeto de trocador de calor, e trocador de calor é um equipamento além disso, ele é composto por válvulas, por bombas, por outros equipamentos no sistema de geração. Então, isso deve ser muito levado em conta, não só o trocador, mas todo o sistema que compõe os externos, os internos, enfim, todas as variáveis. Temperatura e pressão fora do especificado. Já falei bastante sobre isso. Temperatura alta ou baixa em relação ao que precisa, pressão da mesma forma. Montagem incorreta, muito comum após a manutenção. Equipamentos novos normalmente não são montados incorretamente, dependendo do fornecedor que você compra. Mas montagem incorreta pode acontecer no momento da manutenção, por mais que ela seja terceirizada, por exemplo. Ar não drenado é muito subestimado. O ar é um vilão muito grande falando de eficiência térmica, tanto em linhas de amônia quanto em vapor, e equipamentos também. Então o ar é um vilão muito grande da troca térmica. Você deve sim colocar eliminadores de ar no seu sistema, eliminar o ar do seu sistema para ele funcionar de maneira melhor. Então, pessoal, para finalizar, como aumentar a capacidade do meu trocador de calor? O que eu tenho que fazer? Primeiro, análise do quê? Do processo. Analise o processo, como a gente vinha falando. Depois, estudo do quê? Das variáveis. Analisou o processo, estuda as variáveis do processo. Não só as diretas, as indiretas também. Depois, projeto personalizado. O projeto tem que ser de acordo com você, com a sua planta, com o seu processo, com as suas variáveis. Não queira copiar, não queira fazer, não queira... Faça algo personalizado. Adeque os equipamentos ao que você precisa, da melhor forma. Então, para você trabalhar melhor, com menos estresse, se for necessário um investimento um pouco maior inicial, pensa no retorno que isso vai trazer. E nem sempre é necessário, eu estou só dando um exemplo. Então, sempre não pensar no investimento como custo, mas pensar no investimento como investimento. O que isso vai retornar para mim? De que forma que isso vai me ajudar? Como é que isso vai me levar a ter menos quebra, menos manutenção, aumentar a produção na minha empresa, diminuir o estresse? Como eu não vou mais precisar trabalhar tanto no final de semana para resolver problema, apagar incêndio. Então, pessoal, a gente convive com muitas pessoas e muitas pessoas do setor de manutenção, especial e utilidades, enfim, que são os grandes consumidores, na verdade, do meu, e junto com a engenharia também, dos meus produtos, dos produtos da minha empresa e dos serviços também dentro da indústria. E esses caras, uma coisa que eles têm muito em comum e a gente conhece, conversa muito, é essa questão, tem que trabalhar madrugada, sábado, domingo, para apagar incêndio, resolver pepino, e é sempre a mesma história. O planejamento te faz alavancar a produção. Tu produz mais, gasta menos, quebra menos, trabalha menos, se estressa menos. Então, o projeto é o grande X da questão. Vamos gastar mais tempo projetando e menos tempo arrumando. Isso é melhor para quem vende, para quem compra, para quem utiliza, para todo mundo. É muito melhor. E aqui, para finalizar de vez, você pode aproveitar a estrutura de um trocador e trocar o conjunto de placas e gachetas. Então, nós vínhamos falando da Sondex, que foi uma marca adquirida pela Danfoss. Eu não quero que isso pareça extremamente comercial, mas através das placas da Sondex, por exemplo, você pode utilizar estruturas de outros fabricantes. Com esse conjunto de placas, Sondex é o maior fabricante de placas do mundo e está ajustando. Recalcule o seu processo, reprojete o seu processo, conte conosco para fazer isso. E nesse reprojeto, utilize equipamentos de qualidade, faça um sistema elaborado e pensado para não ter problemas, para não ter manutenções, para não ter quebras e paradas. E isso, com certeza, vai ser um grande diferencial na sua carreira, na sua empresa e para todas as pessoas que estão ao seu redor.